Pensa só, bem no centro da nossa mente existe uma espécie de altar. E é essa metáfora poderosa que a gente vai usar hoje, com um olhar psicanalítico, para investigar o que a gente realmente valoriza e como isso, no fim das contas, molda a nossa vida. Então, a primeira provocação é essa, um convite para olhar para dentro. Se a mente fosse um templo, o que estaria lá, no lugar de honra, no lugar mais sagrado? Que ideias, que pessoas, que desejos a gente acaba venerando, muitas vezes sem nem se dar conta, né? E olha, do ponto de vista da psicanálise, esse altar não é só uma imagem poética, não. Ele representa, na verdade, o núcleo do nosso psiquismo. É o ponto focal para onde a gente direciona toda a nossa energia vital, nossa energia emocional, que a psicanálise chama de libido. É ali que mora o centro das nossas decisões de valor. O nome técnico para isso, para esse ato de colocar algo no altar, é investimento libidinal. Pensa assim, é como se a gente tivesse um orçamento de energia emocional e mental todo dia. Onde é que essa energia é gasta? Vai para a carreira? Para um relacionamento? Para um hobby? Aquilo que recebe esse investimento é o que de verdade importa para a gente. É o que nos move. Mas aí que está o problema. Muitas vezes esse lugar sagrado não está ocupado por aquilo que nos nutre de verdade, sabe? Está cheio do que a gente pode chamar de dádivas do ego. São os presentes que parecem super valiosos por fora, mas que na real são entulho. São mecanismos de defesa, sintomas, coisas que só servem para nos distrair da nossa essência. Essa comparação aqui ilustra bem a troca que o ego propõe. De um lado, o prazer imediato, sabe, aquela busca por gratificação instantânea, por substitutos que aliviam a atenção na hora, mas que no fundo não tem valor real nenhum. E do outro lado, a gente tem a paz duradoura, que só vem quando a gente reconhece uma realidade psíquica mais profunda, que é o estado natural de uma mente integrada. Tá, mas que entulho é esse? Bom, aqui estão alguns exemplos bem clássicos. Essa busca sem fim por aprovação dos outros, a necessidade de ter tudo sob controle, aquele medo paralisante do vazio, expectativas que não são nada realistas, todas essas coisas são, no fundo, tentativas neuróticas de preencher um buraco, uma falta, com coisas que simplesmente não cabem ali. Elas nunca vão preencher de fato. E essa crença aqui é preciso merecer a felicidade. Essa talvez seja a mais cruel de todas. Na psicanálise, essa é a voz do superego. É aquele nosso crítico interno super severo, sabe? Ele fica ali martelando que a felicidade precisa ser conquistada, precisa ser merecida. E isso nos prende num ciclo sem fim de buscar lá fora algo que nunca se completa. É exaustivo. Ok, se o altar está cheio de entulho, como é que a gente começa a faxina? A resposta, e isso é muito importante, não está na força bruta, está na observação. O processo é bem parecido com algumas técnicas da análise, como a associação livre. O segredo é conseguir olhar para o conteúdo da mente com total honestidade. Esse processo, basicamente, tem 3 etapas. A primeira é observar sem julgar. É como dar uma pausa naquela voz crítica para conseguir enxergar o que está ali de verdade. O segundo passo é o esvaziamento. É olhar para aquelas dádivas do ego e reconhecer que são identificações falsas. E aí, abrir mão delas. E por fim, vem o deixar ir. É renunciar àqueles padrões de controle e de medo que já não servem mais para nada, só para manter a gente preso. E aqui está o pulo do gato. A limpeza desse altar não é sobre conquistar algo novo para colocar no lugar do entulho. É um processo de tirar, não de colocar. É subtrair, não adicionar. A ideia é esvaziar esse espaço interno para que aquilo que é real, que é genuíno, finalmente tenha espaço para aparecer. Mas tá bom. Depois de tirar todo esse entulho, o que a gente encontra nesse espaço que ficou vazio? O que sobra quando as defesas do ego finalmente caem? A gente encontra o que podemos chamar de nossa herança real. Essa frase é quase um mantra para esse novo estágio. É uma declaração de intenção, sabe? É um realinhamento total. É o momento de parar de correr atrás de validação, de controle, de substitutos e finalmente se voltar para o eu essencial, para aquilo que nos pertence por natureza, sem as projeções e as expectativas do mundo todo em cima. E o que é essa tal herança real? Bom, é alegria e paz. E o ponto mais importante, o mais revolucionário talvez, é que elas não são prêmios que a gente conquista depois de muito esforço. Elas são, na verdade, o estado natural de uma psique integrada, que não está mais quebrada em 1000 pedaços pelo medo. Resumindo tudo, esse processo todo de limpar o altar é o que a gente poderia chamar de a travessia da fantasia.
É sobre amadurecimento psíquico. É parar de projetar a nossa salvação nas coisas lá fora e finalmente reconhecer que a paz e a alegria que a gente tanto busca, bom, elas já são a estrutura fundamental da nossa herança interna. E para fechar, a gente volta ao começo com uma reflexão que traz toda essa análise de volta para uma experiência bem pessoal. Depois de olhar para tudo isso, a pergunta que fica não é o que eu preciso colocar a mais na minha vida. A pergunta é o que finalmente se está pronto para retirar do próprio altar interno.